Certo, na última aula nós falamos de equações exatas e antes de falar em equações exatas fizemos também uma passagem aqui por algumas noções básicas de topologia no R2, só para poder explicar alguns resultados sobre equações exatas que tem aqui no material. Sim, eu fiz umas modificações nos desenhos, como esse aqui, e em algumas coisas, parece que tinha um exemplo aqui com uma partezinha errada, eu corrigi. Na parte de equações exatas, eu corrigi essa continha aqui. Aquela escrita que eu usei na aula passada, nessa parte aqui, estava um pouco estranha. Estava assim, esse psi estava aqui em cima. Então, era como se fosse derivada de psi com relação a x multiplicada por isto, por este vetor aqui. Mas, na verdade, eu quero derivar tudo isso aqui. A derivada está aplicada nessa composta. E na forma como eu tinha escrito antes, não estava muito claro isso. Então, eu coloquei o psi que estava antes lá em cima na fração, eu coloquei ele na frente da fração, aqui e aqui. Coloquei um parênteses também que estava faltando aqui. Enfim, fiz essas modificações. Pronto. Aí eu tive que falar de algumas noções de topologia, porque alguns resultados aqui sobre equações exatas falam de conjunto aberto, conjunto simplesmente conexo e tal. Aí eu expliquei o que é um conjunto aberto, conjunto fechado, conjunto conexo, conexo por caminhos e simplesmente conexo. Como eu comentei na aula passada, essa teoria aqui é praticamente a mesma coisa da teoria de campos conservativos lá de cálculo 3. Mas, para quem não estudou, ou para quem estudou e não lembra, eu estou revisando aqui. Então, recapitulando, né? Uma equação exata é uma equação dessa forma, tal que o campo vetorial com essas coordenadas aqui, P e Q, ou seja, esse campo, é conservativo. Ser conservativo significa o quê? Significa que existe uma função psi cujo gradiente é f. E essa função psi a gente usa para resolver a EDO exata. Se eu sei que a função psi é uma função potencial para o campo vetorial f, cujas coordenadas são p e q, que são justamente os coeficientes da EDO, então a solução daquela EDO é dada implicitamente por essa equação. Não é que psi seja uma solução, mas a solução da EDO é dada implicitamente por essa equação que você forma com a função potencial psi. Sim, uma função psi vai ser uma função potencial para o campo f se o gradiente de psi for f. E como é que eu sei que existe ou não essa função psi? Você pode procurar essa função por esse procedimento aqui, tentar encontrar uma função psi que satisfaz essa condição de o gradiente dela ser igual a um campo dado f. Tem um procedimento aqui para isso. Se você conseguir, no final das contas aqui, concluir que determinada função satisfaz essa condição, então sim, existe uma função potencial. Se você no meio do caminho encontrar alguma inconsistência, tipo 1 igual a 2, 0 igual a 3, então significa que não existe. Além disso, tem esse teorema aqui. Ele serve para dizer se a EDO é exata ou não, sem necessariamente dizer quem é a função potencial para o campo vetorial associado aos coeficientes da EDO. Ele apenas diz se é exata ou não, e mesmo assim com restrições. Não é sempre que esse teorema vai dizer se é ou não é. Para dizer que é exata, tem uma condição. Para dizer que não é, tem outra condição. A letra A é uma condição necessária para a EDO ser exata. Então, significa que ela é uma condição que, se não for satisfeita, então a EDO não é exata. Mas, se for satisfeita, isso não significa nada, a priori.
enquanto que a letra B é uma condição suficiente para a EDO ser exata. Então é uma coisa que, se for verdade, a EDO é exata. Mas se for falso, também não significa nada. Não significa que não seja exata. Além dessas restrições que eu estou falando aqui, de uma servir apenas como condição suficiente e outra servir apenas como condição necessária, se ainda tem que supor que essas funções P e Q possuem derivadas parciais contínuas num conjunto aberto U contido em R2, que é o conjunto onde essas condições abaixo aqui devem ser verificadas. Dito isso, vamos voltar ao exemplo que eu estava mostrando na aula passada. Eu expliquei na aula passada, meio rapidamente, os itens A e B. Eu quero o quê? Identificar quais EDOs são exatas e resolver as que forem exatas. Então eu expliquei na aula passada esse item A. Eu disse que aquele procedimento de tentar encontrar a função psi que eu apresentei aqui, muitas vezes, você chegando nesse passo 1 aqui, você já consegue identificar a função psi. Para isso, basta notar que f de x não depende de y e g de y não depende de x. Então, você vai tentar adivinhar essas funções f e g, sendo que f não depende de y e g não depende de x, que fazem com que esta expressão seja igual a esta. Quando for verdade que esta expressão é igual a esta, aí eu vou chamar ambas de psi. Então, no item A do exemplo 11, esse aqui, ó, a minha função P é esta, minha função Q é esta. Essas funções são coeficientes da minha EDO, que eu vou ver se é exato ou não. Perceba que a EDO está escrita na forma que foi dada lá na definição, que é P de xy mais Q de xy multiplicando a derivada igual a zero. Eu fiz também na aula passada a observação de que toda EDO de primeira ordem pode ser escrita dessa forma. P de xy mais Q de xy vezes derivada de y igual a zero. Então não é um privilégio das EDOs exatas serem escritas assim. Faltou inclusive na aula passada, quando eu estava assistindo o vídeo, eu percebi que faltou inclusive eu falar uma coisinha sobre essa observação de que toda EDO de primeira ordem pode ser escrita assim. Eu falei como pode ser escrita, mas eu não disse exatamente quem seriam aquelas funções P e Q. Mas é fácil identificar. Uma vai ser 1 e a outra vai ser F, depende de quem está em cima e quem está embaixo. Ou então, na verdade, eu acho que uma vai ser menos 1 e a outra vai ser F, ou uma vai ser menos F e a outra vai ser 1, enfim. Mas é só esse detalhezinho que ficou faltando dizer. Aí, bom, já está escrito naquela forma, eu preciso verificar se o campo com as coordenadas P e Q é conservativo. Ou seja, se existe uma função psi cujo gradiente é esse campo aqui, com essa coordenada e essa coordenada nessa ordem. Quando eu digo que o gradiente de psi é igual a esse campo, eu estou dizendo que a derivada parcial com relação a x de psi é igual a p e a derivada parcial de psi com relação a y é igual a q. Então são essas duas equações que me levam a estas aqui do passo 1 do procedimento para determinar a função potencial. Essas duas equações são obtidas a partir de integrais parciais, né? Usando aquelas outras igualdades que eu falei. Então, no caso desse exemplo 11A, eu vou ficar assim, ó, com essas duas equações quando eu calcular aquelas integrais parciais. Gerei aqui as constantes parciais, né? Uma que não depende de y, outra que não depende de x. Nesse caso é muito fácil identificar quem são essas funções f e g, porque eu percebo que essa primeira parte aqui já é igual, de uma e de outra. Então, basta tomar zero nas duas. Então isso já me diz que uma função potencial para o campo com as coordenadas p e q é essa função psi aqui.
eu também estou explicando aqui em cima como é que a gente poderia concluir que a EDO dada é realmente uma EDO exata, sem necessariamente tentar determinar uma função potencial para ela. Ou seja, usando o teorema 4. Vamos ver aqui como é que isso poderia ser feito também. Primeiro eu estou observando aqui que as funções P e Q dessa EDO que foi dada satisfazem as condições iniciais do teorema 4, aquelas condições que são dadas aqui em cima. Essas condições são satisfeitas para essa EDO aqui, ou seja, essas funções P e Q têm derivadas parciais contínuas em R2, e R2 é um aberto e é simplesmente conexo. Por que eu sei que tem derivadas parciais contínuas? Porque é uma função construída a partir de exponencial, cosseno, seno, tudo isso aí são funções infinitamente deriváveis em todas as variáveis. Existe derivada de ordem qualquer para essas funções com relação a x e com relação a y. E se é derivável, então é contínuo também, é tudo de bom. Pronto, então tudo funciona bem com essas funções. Eu posso querer aplicar o teorema pelo menos para ver se funciona. Esse teorema funciona a partir de suspeitas. Eu suspeito que ela é ou que ela não é. Porque tem dois itens aí, o primeiro só serve para mostrar que não é e o segundo só serve para mostrar que é. Então digamos que a minha suspeita seja que é exata. Se eu estou suspeitando que é exata, então eu vou aplicar o item B aqui. Ó. Eu vou verificar primeiro se o domínio comum dessas funções P e Q, que é justamente o conjunto onde eu posso verificar que as funções P e Q possuem derivadas parciais contínuas. De fato, isso é verdade naquele caso para R2, então eu posso considerar esse U sendo o R2. Esse U, no caso, então, é simplesmente conexo. A gente sabe que o R2 é simplesmente conexo porque não tem buraco, não tem furo no R2. Aí eu vou verificar também se a derivada de Q com relação a x é igual à derivada de P com relação a y para todo ponto xy nesse domínio U. Então, P é esta e Q é esta. Vou derivar Q com relação a x e P com relação a y. Derivada de Q com relação a x fica assim. Ó. Pode verificar aqui, ó, Q com relação a x. Então, o cosseno de y é constante. Quando eu for derivar isso aqui, eu derivo a exponencial, mantenho a constante, só que a derivada da exponencial é ela própria. Do outro lado, estou derivando com relação a x, então vai ficar aqui menos 2 seno de x. Ou seja, o resultado da derivada disso é exponencial de x cosseno de y menos 2 seno de x. Exatamente desse jeito aqui que eu tinha escrito. E é fácil também verificar que a derivada de p, que é essa outra função aqui, com relação a y, é a mesma expressão que eu obtive aqui para a derivada de q com relação a x. Então, a condição que é dada aqui no item B do teorema, essa aqui, está sendo satisfeita para todo xy em U, que no caso eu posso considerar que é o próprio R2. U é o R2, e isso aqui vale para todo ponto xy no R2. Então, pelo item B desse teorema, a EDO dada é exata nesse domínio U. Eu comentei na aula passada, né, que toda EDO, para você saber se é exata ou não, você tem que considerar algum domínio, né, para ela. A definição de EDO exata sempre vai estar fazendo referência a um conjunto de pontos no R2. Se você for ver aqui essa definição, é exata em U. E como é que eu sei quem é esse U? Normalmente nos exercícios, a gente supõe que U é o domínio comum dessas duas funções. Então vê lá quem é o domínio das duas e faz a interseção. Tá? Poderia ser outro conjunto também, mas se fosse outro, a gente teria que ter essa informação assim, mais explícita no enunciado. Determine se tal equação é exata nesse conjunto aqui. Aí eu iria verificar para aquele conjunto. Mas se nada for dito assim explicitamente sobre qual é esse conjunto, eu vou supor que é a interseção dos domínios de P e Q.
Sim, tem esse finalzinho aqui do item A, eu já tinha comentado antes, né? No momento que eu identifico a função psi de xy, eu faço o que com ela? Eu pego essa função, que é esta aqui, e igualo a uma constante arbitrária. Então, as soluções da EDO dada são dadas implicitamente por essa equação. Essa é a resposta. Não é aqui não. A resposta não é isso aqui. A resposta é isto aqui. No item B, eu quero mostrar que a EDO não é exata, né? Como é que eu tenho essa primeira suspeita? Sei lá, se não tiver suspeita nenhuma, você pode tentar qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia começar testando aí exatamente a condição que derivado com relação a x igual a p derivado com relação a y. Quando você for calcular essas derivadas parciais, você vai obter 2 para a derivada parcial de q com relação a x e 4 para a derivada parcial de p com relação a y. São diferentes, né? São diferentes. Então, lá no teorema, diz o seguinte, que quando for diferente, se é diferente, significa que você está negando essa parte aqui, ó. Está dizendo que não é para todo ponto nesse domínio U que vale a igualdade. Ou seja, para algum ponto nesse domínio U, que x é diferente de py. É isso que você pode concluir quando percebe isso aqui. Então, você está negando essa parte, e numa implicação, se eu sei que A implica B, A e B são proposições, tais que A implica B, então a negação de B implica a negação de A. Se eu sei que essa negação aqui é verdadeira, então eu volto aqui para o início da implicação e digo que a negação desse início é verdadeira, ou seja, a primeira parte é falsa. Então, significa que a EDO não é exata, né? Ou seja, eu estou pensando aqui pela contrapositiva. Você não usa dessa forma que está enunciado, você usa pela contrapositiva. Vai na negação da segunda parte para chegar depois na negação da primeira parte. Se a negação da segunda parte é verdadeira, então a negação da primeira parte é verdadeira. É assim que a gente usa na prática esse item aqui. Então, nesse caso, aqui, ó, se a negação da segunda parte é verdadeira, que é isso aqui, então a negação da primeira parte é verdadeira, ou seja, a equação não é exata. Então, continuando a partir de agora, no item C. Qualquer dúvida, falem aí pelo áudio que eu só estou vendo a apresentação. De vez em quando eu vou voltar aqui no chat, mas qualquer coisa, falem aí no áudio. Letra C, né? Qual é a letra C? Derivada de y com relação a x é essa expressão aqui que depende de a, b e c. Mas eu estou supondo que a, b e c são constantes com relação a x e a y. E essa expressão bx mais cy é diferente de zero. Diferente de zero para todos x e y no domínio considerado aqui para essa EDO. Ou seja, o domínio, portanto, vai ser um plano cortado, né? Se você diz que bx mais cy é diferente de zero, onde b e c são constantes e x e y são variáveis, você está pegando todo R2 e está tirando uma reta. Se você tivesse a igualdade aqui, você teria uma reta só. Como eu estou dizendo, pegue apenas os pontos que não satisfazem a igualdade, então eu estou querendo considerar todos os pontos do R2 que não estão na reta bx mais cy igual a zero. Portanto, o domínio aí é um plano cortado por uma reta. Isso supondo que os coeficientes b e c não são ambos nulos. O plano cortado é um domínio simplesmente conexo? Pergunta. Responda aí para ver se vocês sabem. O plano sem uma reta é um domínio simplesmente conexo? Estou no chat esperando respostas. Não é simplesmente conexo. Por que não é?
Ele é conexo. O plano sem uma reta é conexo. Ele não é simplesmente conexo, é exatamente porque ele não é conexo. Certo? Porque é o seguinte. Se é simplesmente conexo, na definição de simplesmente conexo, a gente tem duas condições. O domínio precisa ser conexo por caminhos e precisa não ter buracos, não ter furos. Aí eu tentei explicar mais ou menos o que é que significa isso, não ter furos. É aquela história de pegar uma curva fechada no domínio e contraindo continuamente até se transformar num ponto sem sair desse domínio. Se você conseguir fazer isso, significa que não tem furo e significa que, no caso em que você tem também a informação de que esse domínio é conexo por caminhos, você vai poder concluir que o domínio é simplesmente conexo. Então, se é simplesmente conexo, por definição, ele vai ser também conexo por caminhos. Não, ele não pode ser conexo por caminhos, porque você está tirando uma reta. Você está tirando uma reta do plano e você vai ter então dois lados dessa reta, né? Você está dividindo o plano, está obtendo dois semiplanos. Se você tem um ponto num desses semiplanos e outro ponto no outro semiplano, você não consegue, por um caminho, sair de um desses pontos e ir para o outro, porque no meio está cortado. Então, continuando o que eu estava escrevendo aqui, pela definição você vai ter que, se for simplesmente conexo, então é conexo por caminhos. Também a gente viu que se for conexo por caminhos, é conexo. Tem um teorema falando isso, eu não expliquei porquê, a prova é um pouco complicada. Certo? Então, essas duas implicações aí mantenham em mente. Simplesmente conexo implica conexo por caminhos implica conexo. Pelas contrapositivas, você vai ter que não é conexo implica que não é conexo por caminhos, e se não é conexo por caminhos, então não é simplesmente conexo. Então, no caso desse plano cortado, a gente poderia pensar assim, né? O plano cortado tem dois pedaços. Se eu tirei a reta, eu gerei dois pedaços aí. Então não é conexo. Se não é conexo por caminhos. Aí eu já estou usando uma dessas implicações que eu coloquei aí, a penúltima que eu escrevi aí. Se não é conexo por caminhos. Se não é conexo por caminhos, também não é simplesmente conexo. Pronto. Você pode ver esse exemplo pensando nele a princípio como um conjunto desconexo, mas se não for muito claro, você pode perceber também que não é conexo por caminhos, porque aquela história que eu falei, né? Um ponto de um lado, um ponto do outro, você não consegue juntar por um caminho porque tem o corte no meio. Então, pronto. Dito isto, vamos voltar aqui ao exemplo. A gente pode reescrever aquela EDO assim, perceba isso, né? E se eu multiplicar por esse denominador, vai ficar o denominador multiplicando a derivada aqui. Do outro lado vai ficar essa expressão isolada que eu posso passar para o primeiro membro. Então, vai ficar assim. Eu vou chamar essa expressão de P e essa de Q, que é como pede a definição de equação exata, né? P de xy mais Q de xy vezes a derivada de y igual a zero. E eu tenho essa condiçãozinha aqui indicando que o domínio é um plano cortado. Para verificar se essa EDO é exata, eu tenho que verificar se esse campo é conservativo. Perceba que eu peguei P, coloquei na primeira coordenada, e peguei Q, coloquei na segunda coordenada. O domínio para esse campo, que é também um domínio da EDO, é aquele que eu falei, todo plano menos a reta. Para verificar se o campo é conservativo, você pode usar o teorema, né? É o que eu estou fazendo aqui. Quando você calcula a derivada de Q com relação a x
Quem é Q? Que é isto, né? Derivada de Q com relação a X vai dar B. Derivada de P com relação a Y vai dar B também. Então, a condição é satisfeita para todo ponto do domínio. Eu poderia usar o teorema 4. O teorema 4, no caso, seria condição B para mostrar que é exata, né? Só que a condição B tem aquela exigência do conjunto ser simplesmente conexo. Então, nesse caso, não serve de nada o teorema. Eu teria que vir por esse item, mas esse item exige também que o conjunto seja simplesmente conexo. Então, apesar de eu ter a igualdade que é pedida lá no item B do teorema, esse teorema não nos permite concluir de imediato que a EDO dada no enunciado é exata. O que também não significa que não seja exata. Eu apenas não posso usar o teorema, porque no caso o domínio da EDO é esse conjunto D aqui, que eu estou dizendo pode não ser simplesmente conexo. Deixa eu ver. Se B ou C for não nulo, então D é o plano todo menos uma reta. Nesse caso, o domínio nem sequer seria conexo. É o que eu falei. Não é conexo, logo não é conexo por caminhos, logo não é simplesmente conexo. Agora, isso que eu escrevi aqui, pode não ser simplesmente conexo, na verdade, eu já sei que não é simplesmente conexo porque B ou C não podem ser ambos nulos. Eu acho que eu tinha escrito assim porque na primeira vez que eu escrevi essa questão aqui, eu acho que eu tinha escrito de outra forma, com esse carinha, não no denominador, mas aqui, né? Enfim, como se tivesse escrito assim. E também eu tenho essa condição não deixa que B e C sejam ambos nulos. Então, bom, eu vou até editar depois aqui. Não é que pode não ser simplesmente conexo. Eu sei que não é simplesmente conexo. Né? E por não ser simplesmente conexo, eu não posso usar o teorema 4 para concluir que a EDO é exata. Mas também não significa que não seja exata. Ou seja, vamos tentar outra estratégia. Aqui eu estou explicando de uma outra forma. Bom, depois eu explico essa parte aqui. Vamos pensar primeiro naquela estratégia de você seguir aquele procedimento que eu dei, né? Você vai integrar P com relação a X e Q com relação a Y. Preste bem atenção nessa correspondência de variáveis de integração com coeficientes da EDO. Quando você vai integrar, você integra o P com relação a X e o Q com relação a Y. É diferente de quando você vai derivar, por exemplo, para verificar essa condição. Nessa condição você troca. É o P com relação a Y e o Q com relação a X. Para não confundir, você deveria pensar na definição de campo conservativo. Um campo é conservativo se existe uma função psi, tal que o gradiente da função psi é igual ao campo. Então, se eu digo que o gradiente da função psi é igual ao campo, então eu vou dizer que derivada parcial de psi com relação a x é isto e derivada parcial de psi com relação a y é isto. Aí depois eu integro essas igualdades. Aí você não tem como errar, porque você tem derivada com relação a x igual a isto. Vai integrar com relação ao quê? Com relação a x. Por isso eu integro essa expressão, que é o p com relação a x. E a outra, derivada de psi com relação a y igual a isto. Então, esta outra eu vou integrar com relação a y. Lembre da definição de campo conservativo, que é aquela que envolve o gradiente, né? Gradiente de psi igual a f, para não confundir na hora de integrar, saber quem integra com relação a x e quem integra com relação a y. Quando for derivar, aí a ordem é trocada. Bom, então vamos integrar aqui. P com relação a x vai ficar ax ao quadrado. Ax ao quadrado sobre 2, né? Mais bxy mais constante parcial. Porque eu integrei com relação a x, significa que a constante que é gerada aí nessa integração indefinida
não depende de x, mas pode ser que dependa de y. Assim, ó. Ax ao quadrado sobre 2 mais bxy mais g de y. Pronto. Agora, integral dessa aqui. Com relação a y. Bxy mais cy ao quadrado sobre 2 mais f de x. Então fica assim. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou observar essas duas expressões que eu obtive e tentar adivinhar quem é f de x e quem é g de y, sabendo que f de x só depende possivelmente de x e g de y só depende possivelmente de y. Eu quero que essas duas expressões sejam iguais. Ó. A de cima igual a de baixo. O que é que eu tenho em comum entre elas? Eu tenho esse bxy, que aparece em cima e embaixo. Por outro lado, essa que aparece em cima não aparece embaixo e essa que aparece embaixo não aparece em cima. E ao mesmo tempo, para f de x e g de y acontece a mesma coisa. Só aparece em uma, não aparece na outra. Cada uma delas. Aí, observe que essa que não aparece em cima só depende de x, enquanto que g de y, que também não aparece em cima, só depende de y. Então eu poderia definir g de y para ser essa expressão e f de x para ser essa expressão. Aí balanceia, deixa tudo igual. F de x igual a isto, g de y igual a isto, pronto, fica tudo igual. E isto é igual a isto. Portanto, eu estou escolhendo aí. Eu posso escolher, desde que funcione, eu posso. Então, estou escolhendo f e g. Eu estou dizendo aqui que é a menos de constantes, porque o que poderia mudar na minha escolha seria somar ou subtrair constantes a essas funções. Né? Se eu somasse em 1, por exemplo, a f e a g, funcionaria também. Então a minha função psi pode ser essa aqui, por exemplo, ou então essa somada com alguma constante de sua escolha. E essa constante deveria ser uma constante mesmo, constante pura, que não depende nem de x nem de y. Pronto, achei a minha função potencial, o que é que eu faço? A minha resposta vai ser essa função potencial igualada a uma constante. Aqui eu, além de igualar a uma constante, também multipliquei por 2, né? Psi de xy igual a constante. Aí multiplica tudo por 2, vai ficar o dobro daquela constante que eu tinha antes. Chama de cá essa nova constante, então fica assim. Ó. Aqui eu tenho 2 psi de xy igual a uma constante arbitrária. Também funciona se for assim. Então a solução geral da EDO é esta aqui. Eu mostrei que ela é exata pelo fato de que existe a função potencial. Não pelo teorema. Eu verifiquei que pelo teorema eu não posso mostrar que é exata, mas como existe a função potencial, então é exata. E além de mostrar que é exata, eu também consegui resolver a EDO. A solução é dada implicitamente por isso aqui. Se você quiser encontrar, a partir dessa equação, uma expressão assim explícita para y em função de x, basta usar Bhaskara nesse caso aí. Ó. E perceba que... Deixa eu ver aqui. Para essa equação... A equação é essa aqui. Se eu quiser isolar o y, aí eu reescrevo assim. Na letra A, derivou, na letra C, integrou. Eu respondo já essa pergunta de Brenda aí. Deixa eu só concluir isso aqui. Eu tô explicando como é que eu poderia isolar o y aqui. Só para vocês terem uma noção de que isso realmente define uma função de y dependendo de x. Então, para vocês terem essa noção melhor, note que aquela equação que está destacada no slide e que eu reescrevi aí no chat pode ser reescrita assim. Aí você resolve para Bhaskara. Esse y resolve em função de x para Bhaskara. Aí vai ficar y igual a menos o coeficiente do meio, que é como se fosse o bzinho da equação quadrática, né?
mais ou menos raiz de b ao quadrado, sendo que o meu b é 2bx, né? De b ao quadrado menos 4 vezes c vezes a, que é uma expressão aí ax ao quadrado menos k. Pronto, ficaria mais ou menos assim. Y em função de x. Só para vocês terem uma clareza de que isso está realmente definindo uma função. Você tem y em função de x aí. Só que a gente prefere deixar assim mesmo, nessa forma implícita, para não ter que aparecer mais ou menos, que aparece na fórmula de Bhaskara. Agora, respondendo a pergunta de Brenda aí. Na letra A o senhor derivou, na letra C o senhor integrou. Por quê? Porque não, eu tô derivando e integrando nas duas. Por quê? Primeiro, eu mostro aqui como tentar usar o teorema. O teorema vai sempre envolver essas derivadas parciais. Q com relação a x e P com relação a y. Então, para usar o teorema, você vai ter que sempre pensar nessas derivadas parciais, se são iguais ou não. Agora, para achar a função potencial, aí não é derivando, é integrando. Então, na verdade, eu estou fazendo as duas coisas em todos os itens. Primeiro, eu estou mostrando aqui se dá ou não para usar o teorema. No item B, eu usei o teorema para mostrar que não é exata. Aí, como não é exato, não tem função potencial, por isso que eu não fui atrás da função potencial. Eu só derivei porque eu só usei o teorema para mostrar que não é exato. Pronto, aí acabou aí. Mas no item A eu fiz as duas coisas. Eu usei o teorema com essas derivadas e depois eu fui atrás da função potencial, integrando. Aí na integração eu faço P com relação a x e Q com relação a y. Na derivação é o contrário. Entendeu mais ou menos? Certo. Sim, aí voltando aqui, eu disse que tinha uma partezinha que eu ia pular, né? Eu vou voltar agora para explicar essa partezinha aqui. Que é outra forma de ver, tá? Ainda nessa letra C, já expliquei de duas formas. Quer dizer, expliquei primeiro que não dava para usar o teorema, porque o domínio não é simplesmente conexo. Depois eu mostrei como é que dá para concluir que é exata sem usar o teorema, apenas achando a função potencial, e aí você já aproveita e resolve a EDO. E agora eu vou comentar o seguinte: daria para adaptar a EDO transformando essa EDO em outra cujo domínio é simplesmente conexo, e aí eu aplicaria aquele teorema para essa outra EDO modificada. Veja, a EDO dada tem essa condição de bx mais cy é diferente de zero porque ela foi dada exatamente naquela forma de um quociente aqui de polinômios e o denominador não pode ser zero, por isso eu tenho essa condição aqui. E ela é indispensável para essa EDO fazer sentido. Agora, se eu multiplicar por essa expressão que está no denominador, isso vai alterar o domínio da EDO. Não vai ficar a mesma EDO, não. Vai ficar outra porque altera o domínio. Essa EDO aqui é quase igual àquela outra. A única coisa que eu fiz foi multiplicar pelo denominador. Só que isso tem o efeito de aumentar o domínio. Mas vamos resolver mesmo assim essa, que é diferente da outra, por causa do domínio, mas fora isso se parece. Então vamos resolver essa pelo teorema. Tá? Como agora eu não tenho aquele problema de ter uma reta cortando, então o domínio aqui vai ser simplesmente conexo porque é o R2 todo, então eu posso ir pelo teorema. Eu vou verificar se este campo vetorial é conservativo, ou seja, se ele tem uma função potencial. Pelo teorema, você conclui que sim, vai ter. Porque agora, ó, derivada de Q com relação a x dá B. A mesma conta que eu já tinha feito antes, né? Derivada de Q com relação a x dá B. Derivada de P com relação a y
dá B também. Então as derivadas parciais Qx e Py são iguais e o domínio agora é R2, que é simplesmente conexo, logo esse campo é conservativo. Esse campo é meramente uma extensão do campo F, ou seja, eu só aumentei o domínio. Então o que é que eu faço para obter, a partir disso, uma função potencial para F? Eu pego uma função potencial para G, que eu sei que existe, porque eu acabei de ver que G é conservativo, então existe uma função φ, que é uma função potencial para G, e faço uma restrição de domínio nessa φ. Eu pego o φ, agora considerado apenas no plano cortado, no plano sem a reta. E é possível verificar que essa função vai ser realmente uma função potencial para f. Certo? Então, você faz assim, eu tenho uma EDO que não tem um domínio simplesmente conexo. Transformo numa EDO que tem um domínio simplesmente conexo, portanto, ela vai ser uma EDO exata, ou seja, o campo associado a essa EDO vai ser conservativo, o que significa que tem uma função potencial φ. Só que essa função potencial φ é uma função potencial para o campo modificado com o domínio estendido. O que é que eu faço para resolver isso? Eu pego essa função φ e restringo o domínio dela. Aí com isso ela se transforma numa função potencial para o campo f, que corresponde à EDO exata original. Esse é outro caminho. Então, às vezes você pode escolher entre vários caminhos para mostrar uma mesma coisa, né? Mesmo quando não dá para usar o teorema, pode pegar a EDO, modificar, chegar em outra, pegar a função potencial dessa outra, restringir essa função potencial para chegar na função potencial que você precisa para mostrar que a EDO original é exata. Letra D. Agora, o que é que eu tenho aqui na letra D? É parecida com a letra C, muda algumas coisinhas. Deixa eu ver que horas são. Hoje eu quero terminar esse assunto de equações exatas e falar de fator integrante, que é uma maneira de você transformar uma EDO que não é exata em uma EDO exata. Daqui a pouco a gente fala disso. Então vamos na letra D aqui. De novo eu tenho um plano cortado, né? Um plano cortado aqui. Então vamos lá. Reescrevo a EDO da mesma forma que eu fiz com a outra, apenas modifica multiplicando pelo denominador, aí fica assim. Então este agora é meu P e este é meu Q. O domínio, como eu falei, é o R2 cortado aqui, tudo menos essa reta bx menos cy igual a zero. Quando você vai examinar as derivadas parciais de Q com relação a x e de P com relação a y, você vai ter para Qx B e para Py menos B. Então eu acho que a tendência natural nesse tipo de situação é você verificar B é diferente de menos B e dizer não é exata, né? De fato não vai ser exata se B for diferente de zero, né? Aqui ninguém falou quanto vale B e pode realmente ser zero. Não contradiz essa condição, porque como eu não sei quem é C também, então eu posso ter isso aqui sendo diferente de zero, apesar do B ser zero. Aí assim, o que eu posso concluir é que essa EDO vai ser exata somente quando B for zero. Mas quando B for zero, a EDO dada vai ser simplificada aqui, cancela essa expressão que está multiplicado por B, né? Essa aqui também vai ficar com essa EDOzinha aqui, ó. Então pode ser resolvida com uma EDO separável, essa aqui. Se você supõe que B é igual a zero, de modo que isso é igual a isso, então a EDO dada termina sendo transformada nessa, que é uma EDO separável. Aí você pode fazer por EDO separável ou então por EDO exata. Se for por EDO exata, então eu estou mostrando aqui qual seria a função potencial. Nesse caso, pega essa função potencial, iguala uma constante, pode multiplicar por 2 a equação obtida, chegando nessa outra aqui. Agora, se o B não for zero, então você vai estar verificando aqui que Qx é diferente de Py. Nesse caso, a EDO não é exata. Tá? Então, esse é um exemplo com letrinhas que pode deixar um pouco difícil
a, a solução, mas se você quiser, você refaz em casa colocando números nesses A, B e C. Aí você coloca, por exemplo, uma com B igual a zero e outra com B diferente de zero, para ver o que é que acontece. Aí o que eu estou dizendo que vai acontecer é quando B for zero, você vai ter uma EDO exata, que vai ser também uma EDO separável. Então pode fazer dos dois jeitos. E quando B não for zero, você vai ter uma EDO que não é exata. E isso você vai poder concluir pelo teorema, já que você vai ter aqui QX diferente de PY. Letra E. Vamos ver. A letra E tem um pouco mais de conta. Essas expressões aqui, ó, vão dar um pouquinho mais de trabalho para derivar e para integrar. Principalmente para integrar, eu imagino. Vamos ver o que é que eu estou fazendo primeiro aqui. Ó, P é isto, Q é isto. Então primeiro eu estou apenas derivando para ver se eu consigo aplicar o teorema aí para concluir se é exato ou não. Então derivada de P com relação a Y dá isto. Derivada de Q com relação a X dá isto. Eu percebo que cheguei na mesma expressão, né? E como não tem nenhuma restrição de domínio, aqui é tudo em R2, aqui está bem definido. Tem derivadas parciais contínuas, tudo funciona bem em R2, que é simplesmente conexo e aberto e tal. Então, eu vou concluir pelo teorema 4 que a equação é exata. Só isso, pelo teorema, né? Agora, se eu quiser, além de saber se a EDO é exata ou não, resolver essa EDO, eu vou precisar chegar na função potencial. E para chegar na função potencial, eu vou ter que integrar P com relação a X, Q com relação a Y, para chegar naquelas equações, né, que me permitem determinar a função potencial. Então, P integra com relação a X, vai ficar esta aqui, ó, esta expressão aqui. Perceba isso. Não é muito imediato, não. Tem que fazer umas continhas. Ó. Que aqui vai ser integral o quê? Por partes. Aí vai fazer por partes. Pronto. Então não é coisa que se faça de cabeça, não. Tem que pegar papel e escrever direitinho. Porque tem integração por partes aqui. Então, pega essa P, integra por partes, chega aqui, ó. Então, como eu integrei com relação a x, vai surgir uma constante parcial, que pode ser que dependa de y. A função que integra com relação a y, e aí vai aparecer uma constante parcial, que pode ser que dependa de x. Agora eu vou comparar as expressões obtidas aqui, de modo a tentar determinar a f e g que satisfazem essas igualdades. Eu percebo o quê? Que eu tenho essa parte em comum, em cima e embaixo, e onde tem x ao quadrado, eu tenho também g de y. Então, a expressão que depende de y lá em cima, eu posso atribuir a esse g de y. E a expressão x ao quadrado que aparece embaixo, mas não aparece em cima, eu posso atribuir a f de x. Portanto, f de x igual a x ao quadrado, g de y igual a menos 3y. Isso me dá psi de xy igual a isso aqui, ó. Encontrei a função potencial. Agora eu pego essa função potencial igual a uma constante arbitrária. E essa é a solução da EDO. Só faltou fazer a integral por partes, mas isso eu deixo para vocês verificarem em casa. Em casa, todo mundo está em casa, né? Pronto, é só isso. Esse item é só isso. Veja que eu estou fazendo de duas formas, né? Mas isso depende do que for pedido. Se for pedido apenas para você dizer se a EDO é exata ou não, basta, se você quiser, usar o teorema. Não precisa achar a função potencial. Agora, como no exemplo aqui, eu estou pedindo para identificar quais EDOs são exatas e resolver as que forem exatas, aí não é muito vantajoso ir pelo teorema, não. Eu só estou mostrando aqui pelo teorema para mostrar como é que faz. Mas não serve para muita coisa aqui não, porque eu quero, além de dizer se é exata, resolver se for exata, né?
Então, o mais indicado, quando o enunciado pedir isso, as duas coisas, o mais indicado é você procurar logo a função potencial. No procedimento, se você não vê que não existe, então diz que não existe. Vai aparecer alguma inconsistência, 1 igual a 2, alguma coisa do tipo, não existe. E se você perceber que existe a função potencial, então pronto, a EDO é exata. E automaticamente você já tem também a solução da EDO. Esse exemplo F eu não vou explicar aqui porque, ó, 1, 2, 3, 4... Não, já acabou. Aí é o G que é mais difícil. É o G que é mais difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,5 frames. Então eu não vou explicar o item G. Deixa eu ver se o F é mais fácil. Pronto, o F é mais interessante. Ó. Eu tenho aqui os coeficientes da EDO, P e Q. E você percebe que o domínio não é simplesmente conexo, porque não inclui a origem. É o plano furado. O plano furado não é simplesmente conexo. Não pode considerar x e y iguais a zero. Então vamos tentar encontrar uma função potencial para a EDO, mesmo sem poder usar o teorema. Vou integrar P com relação a x e vou integrar Q com relação a y. Aqui, para integrar com relação a x, digamos essa aqui, eu recomendo você fazer uma mudança de variável, né? Pensando nesse x ao quadrado mais y ao quadrado como sendo u. Não vai ter como eu mostrar as contas aqui não, mas a ideia é essa, tá? É basicamente fazer essa mudança de variável aí, verifiquem depois. Aí você vai chegar nessa expressão, tanto para a integral dessa com relação a x, quanto para a integral dessa com relação a y. Chega na mesma expressão, que é essa aqui. Aí vou tentar determinar as constantes parciais f de x e g de y. Percebo que elas podem ser, por exemplo, zero, já que a parte aqui é comum a ambas, né? Então, tomando f de x igual a g de y igual a zero, eu fico com essa função potencial. Pega essa função potencial igual a uma constante arbitrária. Poderia parar aqui para dar a resposta. Poderia parar aqui. Mas se eu quiser simplificar, eu posso elevar a menos 2 aqui, né? Para tirar esse elevado a menos 1/2. Eleva tudo a menos 2. Chama de K a nova constante que vai ser C elevado a menos 2. E fica com essa equação mais simples aqui. Ó. Agora tem um porém. Para você fazer isso, elevar a menos 2, você tem que supor que essa constante não é zero. Porque 0 elevado a menos 2 não existe. Só que eu posso supor sim que o C não é zero. Porque 0 não pode ser o resultado dessa expressão aqui, já que essa expressão está elevada a menos 1/2. Nunca vai poder dar zero. Então, como C nunca é zero, essa operação não vai modificar em nada aqui o conjunto de solução. Porém, quando você define a nova constante K como sendo C elevado a menos 2, aí você precisa dizer que agora o K é uma constante não nula. Esse asterisco aqui indica isso, né? K, que é definido como C elevado a menos 2, é um real não nulo arbitrário. Então, eu peço que sempre, quando for resolver uma EDO, de qualquer tipo, tá? Quando aparecerem constantes arbitrárias, indique. É uma constante arbitrária podendo assumir quais valores. É isso que eu estou fazendo aqui. O K pode assumir qualquer valor real não nulo. Sempre eu estou dizendo isso. Ó, onde K, pelo menos escreva isso, onde K pertence a R. Certo? Ou então, se quiser falar de forma mais completa, com K constante arbitrária real. Ou com constante arbitrária K pertencente a R, alguma coisa que indique o conjunto de valores que essa constante pode assumir, porque isso é importante. Se você modifica esse conjunto de valores aqui, você está modificando o conjunto de solução. Pronto, então isso encerra a parte de equações exatas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou explicar ainda hoje a parte de fatores integrantes.